A todos os amados e queridos, graça e paz, os que nos acompanham de casa, aqueles que estão aqui conosco no templo essa noite, nós estamos daqui da Betel, que Deus nos abençoe em nome de Jesus, nessa oportunidade de prestarmos um culto a Ele. Nós vamos iniciar esse momento agradável, esse momento precioso, esse momento com Deus, orando a Ele, falando com Ele. E eu vou pedir Caio vai orar e vai agradecer a Deus, porque Deus nos dá essa oportunidade de estarmos na casa, na presença dEle. Caio vai pedir também que Deus fale conosco, que Deus dirija cada ato de culto para a honra e glória do nome dEle. Visite os que estão em casa. Caio vai estar orando agora nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Deus, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, Pai. Obrigado, Deus, porque a cada manhã suas misericórdias se renovam sobre nós, Deus. Louvamos ao nome do Senhor, Deus, porque o Senhor, Pai, derrama bênçãos sem medida sobre nós, mesmo apesar, Pai, das nossas falhas, dos nossos pecados, Pai, o Senhor tem nos abençoado de forma extraordinária, de forma que não podemos mencionar aqui, Deus. Mas agora, Deus, eu peço que o Senhor fale aos nossos corações, Pai, que a Tua palavra, Deus, seja pregada e que essa semente seja plantada em nossos corações, Deus, e que possa dar bons frutos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém, amém. Nós vamos abrir os nossos hinários no hino de número 114, Brilho Celeste. Nós vamos cantar esse belíssimo hino, esse hino alegre, para a glória do nosso Deus. Os queridos que estão aqui, os amados que estão de casa, abram o hinário, hino de número 114, para nós cantarmos juntos, para a glória do nosso Deus. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me, eis convosco, disse Jesus. Brilho celeste, encha a minha alma, glória do céu, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória dos céus, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não há de ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, possui o gozo da salvação. Aleluia, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Aleluia, aleluia.
Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 119, onde leremos do verso 25 ao verso 32, do Salmo 119. 119, do verso 25 ao 32, precioso texto da Escritura, onde nós leremos. Os irmãos vão acompanhar de forma atenta, mesmo assentados do banco, onde eu estarei fazendo a leitura desses versos. Salmo 119, verso 25, que diz: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos. Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma de tristeza verte em lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade. Favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permitas, Senhor, seja eu envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegraste o coração. Aleluia, amém? Nós acabamos de cantar um belíssimo hino, que fala sobre o brilho celeste, o brilho de Deus, esse que deve encher a nossa alma. A glória do céu que deve inundar o nosso coração, deve fazer com que a gente resplandeça. Esse brilho celeste, esse brilho de Deus, especialmente porque nós vivemos num mundo onde jazem trevas, um mundo perdido, um mundo de tanto pecado, de tanta imoralidade, e Jesus diz para nós, os seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Então que brilhe a luz de Cristo em nós. Só que para essa luz de Cristo brilhar em nós, resplandecer em nós, nós precisamos estar o quanto mais perto dele, o quanto mais ligados a ele, quanto mais voltados a ele. E o que nos conecta a Deus, o que nos liga a Deus, o que nos torna cada vez mais e mais próximos de Deus, da vontade de Deus, é a palavra de Deus, são os mandamentos dele, são os juízos. E o Salmo 119 se debruça sobre essa matéria, a excelência da lei divina, a importância, como ela é preciosa, como ela é necessária para nós. E se o desejo do meu e do seu coração é que esse brilho celeste, esse radie do nosso rosto, do nosso coração, para tantas pessoas que estão em trevas, nós precisamos estar perto da palavra de Deus, porque essa palavra de Deus, segundo o versículo 25, ela que vivifica-me. No momento onde eu estou no pó, a palavra de Deus é que me vivifica. A palavra de Deus, e aí o salmista diz: Senhor, me ensina a atinar aos teus preceitos, me ensina a ter o coração inclinado aos teus caminhos, e cada vez mais e mais, como o verso 31 diz, aos teus testemunhos, Deus, que eu está apegado a ti, apegado à tua palavra. Então que cada vez mais e mais esse possa ser o desejo do nosso coração. Nós estamos numa noite aqui de estudo da palavra. Nós temos às terças reunião de oração na igreja, e quarta e quinta nós temos o estudo bíblico semanal. Ontem tivemos na Central, hoje aqui na Betel, e hoje é a oportunidade da gente aprender mais de Deus, nos aproximarmos mais de Deus, o qual se revela nesse livro. Então que Deus possa trazer a cada vez mais e mais essa necessidade ao nosso coração de ler, de crer e observar tudo aquilo que Ele tem ordenado, e que o nosso coração possa se alegrar e ter cada vez mais e mais prazer em Deus e na lei de Deus. Nós vamos orar agora e pedir que Deus nos ajude quanto a isso. Eu queria pedir diácono João para vir orar. João, preciso de orar aqui, para que fique no registro aqui, para o pessoal que acompanha em casa também possa te ouvir. João vai estar orando e falar: Deus, nos ajude a nos apegar à tua palavra, a cada vez mais e mais ser vivificado pela tua palavra, a estar apegado aos teus mandamentos. Pode orar lá, João, no pedestal. João vai estar orando e colocando diante de Deus essa situação nossa. Sim. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, Deus, nessa noite te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Deus, na tua casa. Senhor Deus, sabemos que somos falhos, somos pecadores, mas nós nos curvamos diante do Deus Todo-Poderoso nesta noite, o Deus que criou os céus e a terra,
o Deus que nos fez, e nós estamos aqui, ó Deus, para exaltar e bendizer o teu santo e maravilhoso nome. Senhor Deus, que nesta noite a tua palavra venha falar mais uma vez aos nossos corações e ensina-nos, Deus, a andar nos teus caminhos, a cumprir os teus estatutos e a andar na tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. Pai querido, obrigado por tudo. Esta oração que te faço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. E por meio desse livro, por meio da palavra de Deus, o qual nós devemos buscar cada vez mais e mais ler, compreender, valorizar cada vez mais e mais o que Deus revela em sua palavra a nós, o que esse livro nos diz é que nós devemos adorar o Senhor, sempre com um cântico novo, adorarmos ao Senhor. Ao entrarmos por essas portas, o Salmo diz que nós devemos entrar com ações de graças e com hinos de louvor. Isso que nós vamos fazer agora, cantando, adorando ao Senhor com algumas canções. Caio vai ter a palavra e vai estar nos conduzindo como uma igreja adoradora, os irmãos que estão em casa. Nós vamos ter 2 canções para louvarmos ao nosso Deus nesse instante. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor seja com todos vocês. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus cantando: eis-me aqui outra vez, diante de ti eu abro meu coração. Que você possa se derramar na presença do Senhor. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, o meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor desse lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, eis-me aqui outra vez, diante de ti abro o meu coração, o meu clamor tu escutas e fazes, pois Ele é fiel. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor desse lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém, louvado seja o nosso Deus. Ele exaltado, o Rei exaltado do céu.
Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, teu nome louvarei. Declare, pois Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, teu nome louvarei, pois Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu, pois Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu para sempre. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Que você possa adorar o Senhor todos os dias da sua vida. Louvado seja o nosso Deus. A palavra está com o pastor. Amém. Ele é o Senhor e a sua verdade, ela vai sempre reinar. E a verdade de Deus é a palavra de Deus. Ela que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E nós teremos agora a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, no estudo da palavra, uma meditação especial que Deus tem para o nosso coração, nós que estamos aqui, para os queridos de casa. Eu queria chamar a Paula para vir aqui à frente. Nós vamos orar pela vida da nossa mensageira, da serva do Senhor que vai trazer a palavra. Nós vamos orar e pedir que Deus cubra de graça, misericórdia, que fale através dos seus lábios ao nosso coração. Ó Deus, muito obrigado por nós estarmos na tua casa e termos essa oportunidade especial de adorar e engrandecer o teu santo nome. Ó Deus, agora nós queremos ouvir a tua voz, ouvir, ó Deus, na instrumentalidade, ó Deus, aqui da pregação, ó Deus, na unção do Espírito Santo de Deus, ó Pai, que o Senhor use, ó Pai, Paula, ó Deus, para que seja mensageira do Senhor dos Exércitos, ó Deus, e comunique essas verdades eternas ao coração da tua igreja, ó Deus, nos despertando uma vida mais próxima, mais íntima do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa usá-la como assim o Senhor tem usado, ó Deus, e quebrantar o nosso coração pela tua palavra. Tira de nós as distrações, as preocupações com as coisas ao nosso redor, e fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus que eu oro, Pai, amém. Deus te use, Paulo, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 8, versículo 2. Os queridos que estão em casa, vamos estar acompanhando também. Amém? Vamos colocar de pé, em reverência à presença e à palavra do Senhor. Lucas 8, vamos ler o versículo 1 e 2. Nos diz assim, há uma voz só, uníssono. Aconteceu, depois disto,
que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 que iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Amém. Os amados podem se assentar? Hoje, nessa noite, estaremos falando um pouquinho sobre a vida de Maria Madalena. E o que mais interessante, como que um versículo fala profundamente ao nosso coração. Quem foi essa Maria Madalena? Que também menciona lá em Marcos 16, 9. Maria Madalena, provavelmente, ela era chamada de Madalena porque ela morava numa aldeia chamada Magdala, na Galileia. Então, a origem do seu nome. Não é citado na Bíblia sobre a família de Maria Madalena. Ela fora tida, né? Jesus expulsou dela 7 demônios. Então, ela tinha uma possessão demoníaca, terrível. E em Marcos 16 também fala, no finalzinho, saíram 7 demônios. Maria Madalena, ela é citada na Bíblia por 17 vezes. Também é uma curiosidade para nós, né? Maria Madalena, ela contribuiu com Jesus nas viagens missionárias e de seus discípulos. Porque a gente sabe, né, Emília, que se você vai fazer uma viagem, mesmo que naquela época não havia carros, mas gastava, você parava para comer, né? Então, ela foi uma mulher que Deus transformou a vida dela. Naquela época, diferente da época nossa hoje, as mulheres eram propriedade do marido. Antes era propriedade do pai e depois passava do marido. Por que eu estou falando propriedade? Ela não podia se divorciar, a mulher. Ela só podia ser divorciada se o homem desse a carta de divórcio, tá? A mulher, naquela época, também não podia receber estudar, como hoje, né? Há estudos, a mulher trabalha, assume a dupla jornada de trabalho. Antes, não. Ela só poderia ficar em casa, trabalhando em casa. E que eu até brinco, às vezes, né, que a gente deveria receber uns 10 salários mínimos, porque o serviço não acaba. Você acaba de lavar as vasilhas, daqui a pouco brota mais vasilha, não sei de onde. Você acaba de sentar, tem mais vasilha para lavar. O tempo todo a gente está em casa trabalhando. E o que eu acho mais interessante é que Jesus, ele vem quebrar todos os tabus. Ele vem dar voz, ele vem dar vez à mulher. E as crianças também, porque elas não eram contadas, nem as crianças e nem as mulheres. Só que algo que nos puxa a orelha, a mulher ela não é mais importante que o homem. Se às vezes a mulher se destaca um pouco a mais, isso não quer dizer que o homem é menos importante. Né? Nós comentamos ontem, um dá suporte para o outro. Eu até brinquei ontem falando que quando Deus foi formar a mulher, ele deu um sedativo para o homem, para ele cochilar. Porque, né, pastor? Senão ele ia ficar dando pitada. Faz a mulher assim, faz ela assado. Então, Deus falou assim, deixa eu organizar esse negócio aqui, vou fazer a mulher sozinha, sem interferência do marido. Só que é como um jogo de frescobol. Se você está em casa e acha assim, porque você aparece mais que um é mais importante que o outro, não pense assim, não. Pensa que Deus criou um e outro para dar suporte, para ser um trabalho em equipe. Por isso, que eu digo isso também nas palestras, quando eu dou, criança tem que ter suas tarefas. Pequenininha, com 3 anos, brincar os brinquedos que espalhou.
nós não temos filhos para não fazer nada, porque fica uma sufocada e um monte de folgado. Então, Deus, Ele é sábio. Ele nos fez para o melhor na obra dEle. E quando Ele fez isso na vida de Maria Madalena, Ele tinha um propósito. Para analisar, Emília, se a gente, né, João, de TPM já não é fácil, imagina com 7 demônios, irmãos. Essa mulher não tinha vida. Essa mulher, ela não tinha estrutura. Quem aqui acreditou na pessoa que tem 7 demônios? Ninguém. Mas como Deus, Ele vê o potencial em nós, Ele trabalhou na vida de Maria Madalena. E Jesus, Ele é fantástico, porque Ele dá equilíbrio às coisas. Lá em Mateus, nos diz assim, que depois que Maria Madalena foi expulsa dela os 7 demônios, ela acompanhava Jesus de perto. Ela estava o tempo todo perto de Jesus. Em João 19, 25, se os irmãos quiserem acompanhar, ela estava de pé, junto da cruz. Maria Madalena, vamos parar para analisar a vida dela. Ela não tinha vida emocional, antes, né, de serem liberta. Ela não tinha vida espiritual, ela não tinha vida social, ela não tinha vida física. Quem que empregaria uma mulher hoje? Vamos supor que o pastor tivesse sua empresa, por exemplo. Sua empregaria, pastor? Ela não tinha condições de cuidar dela, ela não tinha condições de cuidar do outro. E não é fácil, irmãos. Mas como Deus, Ele restaura, Ele transforma, e Ele pode fazer isso na vida de quem Ele quer, na hora que Ele quer. A Bíblia fala que o vento do Espírito sopra onde Ele quer. Essa mulher é uma mulher atormentada. E essa mulher tem muito a nos ensinar. Ela não tinha sanidade. E não foi isso. Jesus não fez isso só na vida dela. Fez em outras pessoas também. Para mostrar o quê? A glória dele. Porque o que Ele faz na minha e na sua vida, é como o pastor cantou e falou no início, é para a luz dele brilhar. Não é para a minha luz, para o outro brilhar. É para a luz de Cristo. Tudo que Ele faz em nós e através de nós, é para a glória dele. E a Bíblia nos diz também que se tudo fosse colocado no livro, tudo que Jesus já fez, lá em João 21, 25, todos os livros da Bíblia não caberiam, porque Ele fez muitos milagres. Mas isso não nos impede de pensar, de meditar, de imaginar. Às vezes um texto que a gente lê da Bíblia não fala o horário, se foi 2, se foi pela manhã. Irmãos, você que está nos acompanhando em casa, a gente precisa parar de ficar da janela como a fofoqueira da vizinha. Da vizinhança, a gente precisa entrar na história, precisa estar na história. A gente precisa se envolver com o que Jesus está fazendo, porque Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Nós somos instrumentos de Deus, um não é mais importante que o outro. Deus trabalha com os nossos talentos, porque é Ele que dá o talento, é Ele que dá os dons. Olha para o seu corpo, tudo no seu corpo é pé, é mão, não. Ele sabia o potencial que Maria Madalena tinha. Ele sabe o potencial que eu e você temos. Então, não desista do que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Às vezes, muitas das vezes, nossas vidas, nós precisamos desistir. Muitas das vezes, pastor, as pessoas pensam em desistir do casamento. Desistir da família. Porque é mais fácil chutar o pau da barraca, mas você esquece de uma coisa, você está debaixo dessa barraca. A Bíblia não menciona a família de Maria Madalena, mas talvez as pessoas que estavam por volta, os vizinhos, que tentaram ajudá-la. Vamos ajudar essa mulher, vamos levar em tal pessoa para orar por ela, para ver se ela fica liberta, talvez alguma amiga. A Bíblia não menciona, mas Jesus a viu antes mesmo dela existir. E o que Jesus fez na sua vida e na minha vida, não tem valor, será? O que Deus precisa? Naquela mulher, Deus tirou 7 demônios, para ela ter um relacionamento íntimo com Ele. Só que ela não fez como aqueles 9 leprosos. Só um, né,
Dos 10, só um voltou para agradecer. Maria Madalena, ela não só voltou para agradecer, ela ficou colada em Jesus. Até Melissa, no final da oração ontem, né, orou. A gente precisa colar em Jesus, porque Ele já está colado em nós. E muitas vezes a gente se descola tão facilmente. A gente se esquece do que Ele fez em nós e através de nós. A gente parece que tem amnésia. Por isso que lá no passado, Deus sempre levantava um profeta para voltar para a palavra de Deus, porque o povo se desviava, o povo se esquecia de que Deus era Deus o tempo todo, e Deus levantava o profeta. Nós precisamos meditar na palavra dele, porque é o único que a gente lê com o autor presente, é a Bíblia. Eu e você temos valorizado a leitura da palavra? Temos valorizado o momento de ficar sós com Deus? Ou é mais importante ficar, quando você estiver com sua família, fique com sua família à mesa. Ah, mas eu só tenho meu marido. Glória a Deus. Eu tenho filhos pequenos. Eu sei que não é fácil, né, pastor? Às vezes você chama para orar, está lá no norte, outro está lá no sul. Que lá em casa é desse estilo. Segura um daqui, puxa de lá para orar. Mas o mais importante é não se esquecer que em volta da mesa o Senhor está conosco. É Ele que partilha o pão. E o que você tem dentro da sua casa foi Ele que colocou e que deu força para você trabalhar, eu e você. Só nós levantamos da cama porque Ele nos permite levantar. E assim como Ele fez com Maria Madalena, Ele transformou a vida daquela mulher. Ele transformou a vida dela, Ele transformou o bolso dela também. Porque ela foi uma missionária financeiramente e espiritualmente. Aquela mulher não calava-se, a boca dela não ficava calada. Aonde ela passava, ela falava de Jesus. Aonde ela passava. Você tem brilhado a luz de Cristo no seu trabalho, na sua casa? Ou as pessoas correm de você? Ou querem estar perto de você? Não, quando essa pessoa abre a boca, ela só fala de bênção. Ela só fala de Deus. Ela tem Deus na vida dela. Irmãos, a gente precisa muito do Senhor. Muito mais do que a gente imagina. E Deus fez na vida de Maria Madalena algo que Ele faz comigo e com você todos os dias. Ele nos dá o sopro da vida. Ele nos dá a alegria de vivermos com... Ah, Paulo, mas eu não sinto isso. Será que você tem investido tempo com Deus? Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente tem mais vontade de orar. É verdade ou não é? Se a gente se afasta, a gente não tem fome. Quanto mais a gente come, mais a gente quer comer da palavra. Mas, né, João, não é só comer por ficar comendo. A gente tem que transmitir para o outro. A vida não é fácil, irmãos. Não é fácil. Mas Jesus, Ele pode trabalhar em nossas vidas. E muitas das vezes nós não valorizamos a salvação como deveríamos valorizar. O que Ele fez na vida dele, Ele salvou essa mulher, Maria Madalena. Ele restaurou a vida dela. Ele fez uma mulher apaixonada. Uma mulher que amava Jesus. Uma mulher que estava colada com Jesus. Qual é seu nome? Seu nome? Jennifer. Tem uma menininha aqui chamada Jennifer. Não tem aquela figurinha que a gente... Tatuagem? A gente coloca, né, de chiclete. Os outros não podem, não. A gente precisa colar em Jesus desse jeito, Jennifer. Seguir Jesus de perto. E não seguir Ele de longe. Ser mais um na multidão, né? Eu faço diferença. Jesus pode contar comigo. Se eu quiser que eu insere o banco, eu estou aqui para isso. A única pessoa que poderia se bater no peito e falar que é o Rei dos Reis era Jesus. Mas Ele deu uma lição de moral para a gente. Ele foi simples. E Ele não abriu mão do legado que Deus colocou à sua vida. Quando Ele chegou naquele momento, que Ele se angustiou, chamou Pedro, João, Tiago, vão orar comigo. Daqui a pouco Ele ficou um pouquinho sozinho. Orou. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. E daqui a pouco, quando Ele se levantou diferente. Por quê? Porque Ele orou ao Senhor. Ele buscou o Senhor. Irmãos,
A gente precisa entender uma coisa em relação aos dízimos. Essa mulher, ela foi uma missionária na questão financeira também. Hoje nós temos, tanto podemos trabalhar dessa forma, como também podemos e devemos entregar o dízimo e a oferta. A nossa casa não é autossustentável, a gente não paga água, energia. Não, mas a igreja não é do governo. A gente tem que entregar e pagar impostos. Pagar água, pagar energia, O ventilador liga, tem que ter energia. E sabe uma coisa que é interessante, irmãos? A porta do céu, a maçaneta é por dentro. Só Deus pode abrir. Abrir para quê? Para derramar chuvas, para abençoar o povo dele. Mas ele não pode ir contra a palavra dele. Em Malaquias 3:11, fala que Deus vai repreender o devorador. Como que ele vai repreender se nós não formos fiéis no dízimo e na oferta? Ele não pode ir contra a palavra dele. Agora, quando a gente é fiel ao Senhor, Ele também nos ajuda a administrar aquilo que Ele deixa em nossas mãos para administrar. Então, pense bem, a igreja não é autossustentável. A gente precisa entregar o dízimo porque padronizou dízimo e salvação. Não é quem dá mais, quem dá menos, é fidelidade. E o mais beneficiado é quem entrega o dízimo, a oferta e o seu tempo. Deus deu o melhor dele. Ele fez o melhor na vida de Maria Madalena. Eu tenho certeza que Ele fez o melhor na minha vida e na sua. Mas muitas das vezes nós não temos valorizado. Nós temos passado desapercebido diante da proporção do que Deus fez em nós. É verdade ou não é? Muitas vezes, a começar em mim, a gente tem muito mais a reclamar, murmurar, do que agradecer. Reclama, murmura. Agradece a Deus que você acordou de manhã. Você tem uma casa para morar, você tem que vestir. Você não tem 7 demônios para Jesus expulsar, como fez na vida dessa mulher. Porque ela foi uma mulher agradecida. Ela agradeceu. Ela nunca mais largou Jesus. E Deus fez uma grande obra na vida daquela mulher. E com certeza, Ele faz nas nossas vidas também. E fez. A gente precisa reconhecer. Conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. Mas a gente precisa reconhecer mais. Amar Deus mais que a nós mesmos. Porque às vezes a gente olha só para o nosso próprio umbigo. Se eu estiver bem, vou na igreja se eu estiver bem. Vou ler a Bíblia e orar se eu tiver vontade. Você sabe, né? Deus, eu não estou tendo tempo, Pai, para o Senhor. Você já pensou se Ele pensasse assim com a gente? Eu vou olhar para cá, se eu tiver tempo. Deus é um Deus ocupado, irmãos. Eu estava sentada ali do banco, observando uma borboletinha, passando de um lado e de outro, as 2 abazinhas delas, Falei, gente, o cuidado de Deus, em cuidar de uma borboletinha, de todas as árvores, cuida de mim e de você, de uma forma minuciosa. Essa mulher, Maria Madalena, ela tem muito a nos ensinar. Ela era mulher que ela não tinha valor à margem da sociedade, mas ela tinha posses. Ela não guardou. Ela poderia muito bem falar assim, Jesus me curou. Eu tinha 7 demônios. Agora, Jesus para lá. Não. Ela investiu. Ela entendeu que o que ela tinha, o que ela se tornou, foi pela graça dele, foi pela misericórdia dele. O carro que você tem, a casa que você tem, os filhos que você tem, a família que você tem, tudo é propriedade de Deus. A palavra domínio próprio, lá nos frutos do Espírito, significa, sabe o quê? Que eu tenho um dono. Jesus é o nosso dono, Jennifer. Você sabia disso? Se eu tenho um dono, eu preciso me sentir segura, com menos medo. Confiar no Senhor 100%, porque Ele tem cuidado das nossas vidas. A mudança que Ele faz em nós é uma mudança significativa. Talvez as pessoas pensam assim, muitas vezes, quando a gente conversa, mas ninguém me ama, eu não tenho valor. Mas o valor que Ele deu para mim e para você é inestimável. Ele é imensurável, Ele é incomparável. Ele é indescritível. O valor que Ele dá a mim e a você, ninguém vai poder dar. Ninguém.
mas Ele cuida de nós muito bem. Ele cuida das nossas vidas. E essa mulher, eu fiquei fã dessa mulher, gente. Mas eu fiquei fã mais ainda de Jesus. Mais ainda. Porque o que Ele faz na vida das pessoas é para a glória dEle. É para Ele ser glorificado e adorado. Quando você estiver na sua casa, ouvindo um louvor no carro, engrandeça o nome do Senhor. Porque tem um versículo que fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você tem se alegrado na presença do Senhor? Você tem se alegrado com a família que você tem? Ele é bom. Essa mulher, ela tinha tudo para falar assim: não, Deus me curou 7 demônios, mas eu não tenho família. Mas a família dela era Jesus. Ela amava tanto esse homem, esse Jesus, que hoje, para analisar, nós temos muitas facilidades. Se a gente comparar um pouco ao passado, nós temos muitas facilidades. Antigamente, Emília vai lembrar disso aqui. Antigamente, tudo era mais difícil. Era mais difícil para você passar roupa. Não tinha máquina de lavar. Tinha tudo muito difícil. Mas o povo era mais feliz, porque estava mais junto. Quando eu falei da mesa, a gente precisa valorizar a conexão do estar de olho. A gente valoriza mais quem está no WhatsApp para responder do que quem está perto da gente. Né? Tem um versículo, não, um ditado que fala: filhos vivos de pais órfãos. A gente precisa cuidar muito. Os nossos filhos estão aqui, a gente precisa aproveitar porque passa muito rápido a infância deles. Quem está no WhatsApp, está querendo sua atenção, tenha essa atenção quando você estiver com essa pessoa. Porque Maria Madalena, ela deu atenção para Jesus. Porque ela sabia que a presença dele era diferente. A presença dele é diferente, gente. Não tem como comparar. Mas uma coisa a gente precisa fazer. A gente precisa valorizar a presença dele. Porque muitas vezes a gente passa muito desapercebido perto dele. A gente acha que Jesus ficou lá no passado. Mas eu tenho certeza que se essa mulher pudesse testemunhar hoje, Maria Madalena, ela falou assim: a minha vida era antes, com os 7 demônios, depois que Jesus me curou, me restaurou, me libertou, eu sou uma nova mulher. Não mais importante, mas Ele é o mais importante na minha vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que o que Ele tiver que tirar de mim e de você, para Ele ter um relacionamento com você, Ele vai ter, Ele vai tirar. Não fica segurando, não. Deixa Deus trabalhar na minha vida e na sua, porque quando Ele trabalha para a glória dEle. Que Deus nos ajude. Passa a palavra para o pastor que estará fazendo encerramento. Que bênção. E Jesus Cristo é aquele que muda a nossa sorte, muda a história do homem, como foi com Maria Madalena e tantos outros que tiveram encontro com Jesus, tiveram sua vida transformada. Eu e você também, nós temos histórias assim parecidas para contar de como Jesus transformou a nossa vida. E nós vamos cantar antes de encerrar: Jesus Cristo mudou o meu viver. Essa belíssima canção, nós vamos cantar ao nosso Deus e depois nós vamos orar para encerrar. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Aleluia. Diferente hoje é o meu coração, aleluia. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. E do amor? O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo salva, Aleluia.
Cristo deu-lhe seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Sim, Ele mudou meu viver. Jesus Cristo mudou a minha sorte, mudou a minha história, aleluia. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Aleluia, obrigado, Jesus, obrigado, porque o Senhor mudou a nossa história, o Senhor mudou, ó Deus, a nossa vida. Antes, ó Deus, outrora éramos escravos do pecado, andávamos, ó Deus, como Efésios diz, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o Espírito que hoje atua nos filhos da desobediência. Nós andávamos segundo o mundo, segundo a nossa carne. Oh Pai, mas o Senhor mudou o nosso viver, como cantamos. O Senhor transformou, ó Deus, a ponto de dizermos que sim, diferente hoje é o nosso coração. E obrigado a Deus, pois podemos olhar textos, relatos como esse de Maria Madalena, um encontro que ela teve com Jesus. O Senhor transformou a vida daquela mulher. Ó Deus, o Senhor tem feito isso hoje. Deus, o Senhor tem feito isso com tantos dos nossos irmãos, tantas histórias grandiosas, maravilhosas e belas que nós temos de pessoas que se encontraram com Cristo como Senhor e Salvador. Ó Deus, se este querido, este que nos escuta de casa, ou alguém aqui no templo, ó Deus, ainda não teve esse encontro transformador, ó Deus, não foi liberto dos seus pecados, do mal, ó Deus, que essa noite, que esse tempo, ó Pai, possa ser oportuno, ó Deus, para que nós possamos ter uma nova história, uma nova vida, ó Deus, e conhecermos de fato aquele que é o amor, Pai, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para a gente receber a bênção e encerrarmos o trabalho dessa noite. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ternas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja, sobre o povo amado do Senhor Jesus Cristo, hoje, agora e para sempre. Amém, amém. Antes da gente fechar o culto e a nossa transmissão aqui também pelo YouTube, quero lembrar os queridos que o próximo domingo na Central, o pastor está lá na ocasião ministrando a Santa Ceia. Nós teremos sempre o primeiro culto do mês lá, nós temos a ministração desse sacramento. Portanto, eu não estarei aqui na Betel, nós teremos um pregador aqui, eu estarei pregando lá na ocasião, e no segundo domingo, no que seria o próximo, né, aí sim eu estarei aqui na Betel, ministrando a ceia aqui aos queridos. Ô Caio, aproveita e faz o seu aviso aqui, para o coral, aula de música. Boa noite, meus irmãos. Então, dando aviso para a gente encerrar, quanto ao coral da igreja, nossos ensaios estão sendo todos os sábados às 3 horas da tarde, lá na sede, lá na igreja, tá? Então, conto com a sua participação. Quem tem o desejo de participar e não está ainda indo no ensaio, pode mandar um WhatsApp, procurar, a gente manda o kit para você, tá? E as aulas também, horário normal, às sextas-feiras e os sábados. Se você que tem o desejo de aprender algum instrumento, violão, piano, bateria, você também pode entrar em contato conosco, ou com o pastor, ou algum irmão da igreja, ok? Amém. Que Deus abençoe a todos, então, nós que estamos aqui, os queridos que nos acompanham pela internet, em nome de Jesus, fiquem todos em paz, amém.